Tem a palavra, deputado José Pereira Coutinho. Muito obrigado, Sr. Presidente. Aproveito esta oportunidade para agradecer pelo empenho nestes últimos 3 anos, nomeadamente, ou em particular no surto de 18 de junho, a todos os trabalhadores dessa tutela. Não é nenhum slogan, vem do coração. Aqui tenho alguns pontos que gostaria de partilhar consigo, que vêm do nosso gabinete, do Gabinete de Deputados, porque resolver os problemas é o caminho a seguir. Ter boas políticas é fundamental, porque boas políticas levam à sua implementação e à sua concretização. E isso está correlacionado com o poder de governação do governo. Assim, apresento alguns pontos. Primeiro, tem a ver com os médicos e enfermeiros dos serviços de saúde que fazem testes de ácido nucleico, porque há muitos que vão fazer o teste de ácido nucleico nasofaríngeo e ficam feridos em que o teste é feito e depois até sangram, ficam a sangrar do nariz. Portanto, não há outra forma para que outro tipo de testes com que eles não se sintam tão mal ou que tenham que suportar esses ligeiros ferimentos. Quanto ao preço, ao valor, são 45 patacas. Nós sabemos que é mais caro do que em Zhuhai. Não há margem para descer, para reduzir o preço. Quanto aos seguranças, os grupo-alvo, eles têm que pagar os testes de ácido nucleico, ou melhor, os trabalhadores fazem o teste, pagam primeiro e depois os empregadores devolvem o dinheiro, não é? Mas, por exemplo, há uma operadora que há 3 meses que ainda não devolveu o dinheiro aos trabalhadores. Nós sabemos que vocês têm muito trabalho, sabemos que envidaram muitos esforços ao longo destes anos. Se olharmos para os profissionais de saúde, os médicos, entram na função com índice 560. Ao fim de 30 anos, é 600. Portanto, quais são as carreiras em que têm que ser revistas, ou seja, carreiras que devem ser revistas? Para além disso, gostaria ainda de falar da educação. A taxa de desemprego dos jovens é alta. E quanto às políticas para TNRs, sabemos que há 1.500 profissionais. Nós em Macau temos muitos talentos, ou profissionais não diferenciados, portanto não podemos retirá-los. Nós temos talentos em Macau, 14.700 desempregados, e assim não podemos colocá-los nesses cargos. Falamos aqui dos intérpretes hoje. Será que há falta ou não há falta de intérpretes, tradutores? O chefe do executivo anterior disse que faltavam centenas. E hoje em dia, mesmo na administração pública, temos intérpretes tradutores que não são locais. E, portanto, gostaria de saber mais algumas informações por parte do governo. Para além disso, quanto à UMAC, a UMAC tem também um fundo, uma fundação, melhor dizendo. Será que não podem ajudar a apoiar os licenciados?
e cooperar com outras entidades para que estes estudantes consigam angariar experiência. Quanto aos idosos, ainda pensão para idosos, subsídio para idosos, o regime de previdência. Quanto à Lei 12 de 2018, no artigo 30º, refere que as revisões ao diploma são feitas de 3 em 3 anos, que é uma lei sobre a garantia dos idosos, porque há 5 princípios fundamentais aqui. Primeiro, tem a ver com a possibilidade de autocuidado do próprio idoso. E isso tem a ver com também o emprego destes próprios idosos. Se eles aos 65 anos estão ainda capazes, podem ou não trabalhar. Por exemplo, na administração pública, não podem, 65 anos, há a aposentação compulsiva. Não pode, mas há idosos que estão em boas condições, mesmo com 65 anos. Nas concessionárias também, aos 60 anos, aposentam-se. Não há mais trabalho para eles. Portanto, quanto a esse aspecto, o que é que o governo pode fazer, o que deve rever. E quanto aos subsídios, os de idosos, a pensão para idosos, falou-se aqui também já de 7 mil. E quanto desporto, tratamento, ou consultas à distância, vou abordar daqui a pouco. Claro que a sua tutela não tem que ajudar todos, não é? Não temos de dar cola a todos, mas de facto há certas pessoas, certas comunidades, nós temos que ajudar aos idosos, às crianças, aos órfãos, às pessoas com deficiências. Portanto, há de facto camadas que têm que ter prioridade. Quanto a instalações desportivas, ainda tenho 20 e tal minutos? Não tenho. Quem me dera se tivesse. Vou aproveitar mais tarde, daqui a pouco, para falar de mais 2 aspectos. Muito obrigada. Deputado Pereira de Coutinho tem a palavra. Muito obrigado, Sr. Presidente. Quanto aos treinadores, a senhora secretária disse que não seria adequado devido ao preço dos bilhetes ou do acesso a esses recintos, mas não se esqueçam que muitos desses treinadores estão lá para ensinar desporto a crianças, aos nossos jovens. O que nós hoje nos defrontamos é com falta de recintos desportivos. É por isso que eu apresentei uma interpelação por escrito sobre o espaço BT8 e BT9A nos novos lotes. Portanto, gostaria de haver mais espaços, recintos desportivos para a população. Quanto às consultas à distância, como é que o governo pode fazer? Será possível, através da conta única, da aplicação Conta Única de Macau, para facilitar e evitar papéis para aqui, papéis para ali, ir à farmácia? Portanto, poder uma interconexão de dados entre farmácias, entre instituições médicas, uma forma mais conveniente para a população para resolver estas questões. A população com mais de 100 anos têm serviços especiais para promover a longevidade, para que todos tenham mais de 100 anos. Muito obrigada.